Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a EBD Fiel apresenta mais uma lição da revista Conectar Mais Jovens, lição 11, a mordomia da família. Gente, eu estou muito animado para compartilhar isso com vocês, porque esse é o resumo da nossa lição da semana para a classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Sabe, a gente vai bater um papo de um jeito bem claro e direto para entender de verdade qual é a nossa responsabilidade com esse presente incrível que Deus nos deu. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada de hoje está dividida em 6 passos rápidos. Olha só. Primeiro, a família como um presente de Deus. Depois, a origem e o propósito dela. O seu reflexo na sociedade e na igreja. O que afinal significa essa palavra mordomia. Como colocar cuidado e afeto na prática. E para fechar, como vencer os desafios familiares de hoje. Bora lá? Bom, a gente começa pelo alicerce de absolutamente tudo. O tópico 1, um presente de Deus. O núcleo base da sociedade. A família não é uma ideia que alguém inventou do nada, sabe? Ela é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem criou a família para ser esse núcleo base da sociedade. É para ser um verdadeiro refúgio de amor e cuidado, e a gente precisa cuidar dela. E aí a gente chega nesse versículo de ouro em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que o infiel." Uau, pesado, né? O apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Ele está dizendo de um jeito super profundo e simples que cuidar da nossa família não é opcional, é um mandato de Deus. A forma como a gente trata quem mora com a gente é literalmente o maior reflexo da nossa fé cristã. Então, fica a pergunta. Como a gente demonstra esse cuidado na nossa rotina corrida? Para nós, jovens, o cuidado verdadeiro não é só sobre ajudar a pagar os boletos de casa, não. O cuidado começa nas pequenas atitudes. É aquele respeito logo de manhã cedo, dar um bom dia sincero para os pais antes de sair correndo para a escola ou para o trabalho. É viver a fé ali mesmo, dentro de casa, muito antes de encontrar a galera. Avançando aqui para o tópico 2, a origem e o propósito, o modelo divino. Pensa comigo. Deus criou o primeiro casal, marido e mulher, antes mesmo do pecado entrar no mundo, lá no Éden. Isso já dá um caráter totalmente sagrado e especial para o casamento, concorda? Esse é o modelo tradicional e bíblico que o Senhor estabeleceu desde o início de tudo. E sabe qual é o propósito central de viver em família? É refletir o amor da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo vivem nessa comunhão perfeita. E a família humana deve ser o espelho disso por meio do amor ágape. O amor ágape é incondicional, ele é altruísta, ele não pede nada em troca. E sim, isso exige sacrifício, exige renunciar às nossas vontades o tempo todo pelo bem do nosso irmão, dos nossos pais. E quando esse amor ágape rola de verdade debaixo do nosso teto, algo incrível acontece. A gente transmite princípios cristãos. É vivendo o dia a dia que nós, jovens, aprendemos a tomar as decisões mais importantes da nossa vida. A gente aprende observando a fé sendo vivida na prática pelos nossos pais. A espiritualidade de todo mundo cresce naturalmente quando a Bíblia vira a bússola da casa. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, reflexo na sociedade e na igreja, o núcleo da igreja. A gente precisa entender que a sociedade não é só um amontoado de pessoas soltas. Ela é formada por famílias, então a sociedade reflete exatamente o que as famílias são por dentro. E não para por aí, a família é o núcleo da nossa igreja local. Igrejas fortes são feitas de famílias fortes, é simples assim. A diferença entre os dois caminhos fica óbvia no nosso dia a dia. De um lado, a desestruturação familiar gera consequências sociais muito duras, tipo violência, vícios e desequilíbrio. Mas do outro lado, quando os pais assumem a bronca de ensinar a Bíblia em casa e não terceirizam isso, a gente constrói uma base saudável. E o resultado é sensacional, um crescimento enorme na fé, no caráter e no serviço ao próximo. A primeira escola da fé cristã. E isso ilustra brilhantemente a história do jovem pastor Timóteo. A Bíblia conta que ele aprendeu a fé genuína com a avó Lloyd e com a mãe dele, a Eunice. Sabe o que isso significa pra gente? Que a nossa vida com Deus não começa lá no culto de domingo à noite. Ela começa no nosso quarto, começa no sofá da sala, começa em casa. Chegamos ao coração da nossa lição. Tópico 4. O que é mordomia? Basicamente, mordomia é cuidar com muita responsabilidade daquilo que não é nosso, mas que nos foi confiado. Ser um mordomo da família é entender que a gente precisa cuidar, e cuidar muito bem daquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho. A mordomia da família é exatamente essa administração responsável de tudo, dos bens materiais e espirituais, para criar um ambiente de amor. A gente vive num mundo muito consumista, né? Às vezes parece que cuidar da família é só comprar o melhor celular ou ter o melhor plano de saúde. Mas provisão de verdade vai muito além.
Tem a ver com presença emocional, com dar suporte espiritual e sentar à mesa para conversar. E aí vem aquele desafio direto para todos nós. Estamos realmente presentes em casa? Bora avaliar a nossa própria mordomia agora. Será que a gente está mentalmente presente na sala com a nossa família? Ou a gente vive trancado no quarto, totalmente isolado e sugado pela tela do smartphone? Pessoal, estar presente é o maior presente que você pode dar para sua família. Isso nos empurra para o tópico 5, cuidado, afeto e reciprocidade, o amor na prática. A nossa casa tem que ser o lugar onde o amor é provado nas atitudes do dia a dia. Paulo até avisa lá em Colossenses para a gente não incitar a ira. O respeito, o afeto e a obediência precisam ser vividos de verdade. O amor não é só sentir borboletas no estômago, é ação contínua. Olha que incrível essa regra de ouro de Jesus, lá em Mateus 7,12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Para ter reciprocidade em casa, a gente precisa de empatia. Significa respeitar as diferenças e tentar enxergar as coisas pelo olhar da sua mãe, do seu pai ou do seu irmãozinho. Se você quer compreensão, entregue compreensão primeiro. Para tirar isso do papel e colocar na prática, aqui vão 3 passos rápidos de comunicação. 1. Fale com mansidão. 2. Respeite as diferenças. 3. Evite agressões verbais. Galera, em vez de entrar numa guerra de gritos ou apelar para o tratamento do silêncio, de ficar dias sem se falar, bora ser assertivo, claro e gentil. Vocês não têm noção de como isso muda o clima da casa inteira. A gente sabe que nem tudo é perfeito. E por isso, o nosso último tópico é vencendo os desafios familiares. A família na pós-modernidade. O mundo lá fora está super turbulento. A gente está lidando com crises inéditas que tentam roubar a harmonia e a paz do nosso lar a todo momento. A cultura atual aplaude o individualismo e o consumismo. A gente esbarra no vício em telas, em crises financeiras, em modismos e novas estruturas sociais. Exatamente no meio desse caos que é a igreja, que nós, jovens cristãos, precisamos agir. A gente precisa resgatar valores que não mudam, como o perdão, o respeito, e fortalecer o culto doméstico para blindar a nossa casa. E como a gente vence essa pressão toda? O segredo prático está no controle emocional. Começa a ouvir mais a sua família sem julgar logo de cara. Defina limites saudáveis, tanto para as telas quanto para algumas amizades. Desenvolva a sua inteligência emocional. E cara, invista tempo de qualidade de verdade com quem você ama. Essas atitudes constroem pontes incríveis dentro de casa. Então, o ponto crucial de tudo isso que a gente conversou hoje é: a família é uma dádiva de Deus que devemos valorizar e cuidar. Como bons mordomos de Cristo, a nossa grande missão é proteger e amar profundamente as pessoas que Ele nos deu. É um baita desafio? Com certeza. Mas com o amor ágape e a graça de Deus, é totalmente possível. Foi sensacional ter vocês aqui em mais esse resumo. Tentem colocar isso em prática na casa de vocês essa semana, beleza? Na próxima semana, estudaremos a lição 12, a mordomia dos dons e talentos. EBD Fiel, fiel à palavra.